Mas por que ele parou de jogar? Aposentou ou porque quis ficar só ensinando? Eu parei de jogar cedo. Eu parei de jogar com 34 anos, 33 anos. E na verdade, eu tive um esgotamento emocional, por isso eu parei de jogar. Eu já estava há mais de 10 anos no exterior. E na época eu era casado, eu tinha filhos pequenos e eu já estava há alguns anos jogando e morando sozinho no exterior. Né? E à medida que você vai ficando mais velho, né, vai ficando mais difícil renovar bons contratos. Então eu estava indo cada vez mais longe. Eu já tinha 8 anos que eu tinha ficado no Oriente Médio. Eu saí do Oriente Médio, aí eu fui para a Indonésia. E minha experiência lá não foi legal. Eu tive muita dificuldade com alimentação, tive muita dificuldade. O fuso horário era 12 horas de fuso horário. Então, eu dormia pouco, porque a hora que eu estava acordado, devia estar dormindo, eu estava acordado para falar com a minha família. Tive dificuldade com o sistema de treino, me condicionar fisicamente. Então, não consegui jogar bem. Então, eu acredito que esse último ano lá, foi tão desgastante que eu entrei, subi no avião, atleta, cheguei no Brasil aposentado, decidi me aposentar na viagem. Chorei muito na vinda, não entendia porque estava chorando, enfim, eu estava no processo, acho que um pouco de depressivo pelo esporte, não conseguia mais jogar, ter prazer de jogar, então eu decidi parar por isso. Mas não foi para poder ensinar não, porque quando eu parei de jogar, eu fiquei 3 anos totalmente afastado do voleibol. Mas você veio pra cá já sabendo que você queria parar ou a decisão foi aqui mesmo, o negócio? Eu não estava no Brasil, eu não morava em Timóteo mais, Sim. eu morava em São Paulo. Eu cheguei no Brasil e decidi que eu ia parar. O porquê exatamente eu não sabia. Eu sabia que eu não queria jogar Mas mais. aí você comunicou a equipe lá, você mandou... Aí comuniquei, a Tava a fim equipe, de contrato, como cheguei, que é? eu estava em contrato vigente. Mas aí você pagou Não, multa? eles aceitaram o cancelamento, eles entenderam, eles viram que eu não fui bem. Você é o estrangeiro. E aconteceu um fato comigo na Indonésia, muito curioso, porque quando você é contratado como estrangeiro, é o quê? Normalmente é o contrato mais alto, você está indo para resolver os problemas do time. E eu estava tão mal, e eu não consegui me condicionar, que eu ficava no banco. E o técnico falava para mim assim, eu preciso te ter dentro da quadra. Eu vou te colocar de líbero. Assim, pelo menos, eu consigo justificar para o patrocinador. O patrocinador não entende tanto de vôlei, mas vai ver que você está ali na quadra e tal. Eu fui o primeiro, não sei se aconteceu de novo, eu fui o primeiro atleta contratado para a Liga da Indonésia, que foi contratado como atacante, mas que jogou de líbero. Inverteu Entendeu? a função. Então, assim, isso foi muito decepcionante para mim. Isso me deixou muito mal também. E eu, na minha cabeça, falei, eu não posso fazer isso com a equipe de novo. Os caras me pagaram tudo, me pagaram em dia, me pagaram bem, e eu não entreguei nem 50% daquilo que eles esperavam. Então, o técnico teve que fazer uma adaptação para eu poder estar dentro de quadra. E tem uma E ter justificativa. uma justificativa, porque o patrocinador estava me pagando. Ele queria me ver dentro da quadra. Então, assim, foi uma soma de situações ruins que me levaram a parar de jogar. E aí eu coloquei uma peça, sepultei o atleta dentro de mim, fiquei 1 ano sem fazer absolutamente nada, não fazia nenhum abdominal. Fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com comércio exterior, e não tinha nada a ver. Depois, pouco a pouco, eu fui retornando para o voleibol. Apenas 3 anos depois, eu voltei para o voleibol e trabalhar de fato com vôlei foi 5 anos depois que eu parei de jogar, que coincide aqui, com o meu retorno aqui em Timóteo. Pô, muito bom. É uma coisa que eu queria perguntar, uma curiosidade. Quando eu assisto jogos de vôlei e tal, e assim, jogos muito acirrados, né? Que, sei lá, tem 25-25 e tal. Na hora do saque, os caras são muito fera pra sacar, né? Só que assim, você como técnico, o que você prefere? O cara que vai mandar uma bomba, mas tem a probabilidade dele errar, jogar muito pra fora, talvez ficar um pouquinho ali pra fora. Ou aquele cara que não que vai dar a bola pro time, mas vai falar assim, olha, o saque eu não vou errar. A gente vai estar no jogo. Porque já aconteceu de jogos que eu já vi, que tá 25-25, o cara errar o saque e dá a chance pro outro time ir embora. Outro time vai e monta em cima. Você como técnico ou como jogador que seja, como você prefere o saque? Agressivo. Pancada. Logicamente, com responsabilidade. E tudo é o quê? Treino. Dentro do treino, a gente aprende
a nossa própria condição, né, como atleta, e o técnico vai observando. Então a gente faz treinos, eu costumo fazer treinos em que eu tento trazer um pouco da realidade do jogo. Eu tenho lá num sistema em qualquer equipe que eu treino, que é perdeu ou errou. Você tem que dar 10 saques. De 10 você só pode errar 2. Errou 3, paga 10 burpees. Nossa! Então eu tenho isso, tudo lá. Eu tenho um atleta que jogou com a gente ano passado, um ex-atleta, que jogou com a gente passado aqui. Tudo que a gente fazia de competição, burpee. Aí ele falou, vou tatuar no meu braço assim, odeio burpee, só por sua causa. Então, eu sempre digo que o treinamento... Então, quem treina com um padrão mental elevado, buscando sempre minimizar o erro, né? Ele vai estar preparado para esse momento na hora do jogo, que é o momento crítico, o momento da pressão. E o erro vai acontecer, ainda que você esteja confiante, preparado, vai acontecer. Mas tudo bem. Você errar fazendo aqui, você não pode tentar algo que você não treina, que você não está habituado a fazer no treinamento. Mas agora, errar fazendo certo, não tem problema nenhum. E eu costumo dizer que até para errar nós temos que ser competentes. Porque às vezes você vai só passar o saco por lá de lá e erra. Então, você está dando... E outra, passou o saco por lá de lá, ninguém tem dó de ninguém. Ninguém vai voltar a bola para cá passada. Vai voltar na pancada. Então, por que eu vou dar a chance de errar na minha insegurança, passando a bola, ou de tomar uma pancada porque eu estou passando a bola para o outro lado? E aí entra muito a questão da característica de cada técnico, mas principalmente de cada jogador. Dependendo do jogador que está naquele momento, ele falou, opa, faz esse saque aqui. Não, aí é a função do técnico conhecer cada um dos seus atletas para saber o que cada um pode te dar. É aquele que naquele momento de pressão você pode, que sabe que ele vai te corresponder, e aquele que se você falar vai, ele vai correr da quadra. Aí você tem que dar uma segurada, entendeu? Então, mas eu sou, por característica, um técnico que eu incentivo os meus atletas a serem sempre agressivos, sempre, em todas as circunstâncias. Ajusta, equilibra e vai para a agressividade. Eu sou desse perfil. Pô, muito bom. O chat aqui, uma coisa que sempre tive dúvidas sobre o jogo feminino, as meninas treinam com os masculinos da seleção para aprender mais ou não? Não. Pô, tem o treino, normalmente treino de defesa, às vezes um treino... enfim, tem técnicos que colocam, a gente chama dos sparrings, né? Homens para treinar com as mulheres. Muitos times acontecem, né? Mas treino mesmo sistemático de grupo masculino com feminino, não tem condição de ter um treino, de ter um jogo assim, masculino contra feminino. A qualidade a qualidade, né? A potência de jogo é muito diferente. Sim. Então, é perigoso até machucá-las. Entendeu? Tem outros esportes também. Porque o jogo feminino tem muito rally. Exatamente pela condição física. Tecnicamente, a mulher, ela por característica, talvez... Já escutei alguns fisiologistas falarem características físicas, por ter os ombros mais estreitos, então ela tem a capacidade de executar melhor a manchete, o toque, então ela tem uma condição técnica melhor, então tecnicamente ela é mais refinada do que o homem, e fisicamente ela é mais fraca, então, ou seja, a bola fica mais tempo no ar, entendeu? Muito bom. Vitor Hugo Silveira, Bruninho já era para ter saído há tempo, infelizmente ele não é o melhor mais, mandou aqui. Todo mundo tem... o ser humano não é máquina, né? O ser humano ele é dotado de funções fisiológicas e que o tempo vai desgastando, né? Logicamente que ele não é o mesmo mais de 10 anos atrás. Porém, quem é melhor que ele? A grande pergunta não é se ele é o mesmo, é quem pode substituí-lo. Vai acontecer agora a transição, mas não aconteceu antes por quê? O Cachopa, que vem aí muito bem. Tem o Brasília, que está no SAD hoje muito bem. Mas, na minha opinião,
estão ainda longe daquilo que o Bruno... Porque aquilo não basta apenas ser bom, ser habilidoso. Você tem que ter uma série de características. Experiências também, talvez conte. Exatamente. E, para mim, o que conta é o momento da dificuldade, da pressão. O momento em que você é colocado à prova. E o Bruno, desde o primeiro momento que ele pisou na quadra como atleta, ele sempre carregou o quê? Ele é filho do Bernardo e da Vera Mossa, 2 grandes nomes do voleibol. Então, quando ele assume a titularidade da seleção brasileira, foi extremamente questionado. Mas, é o que eu falo para todo mundo, se você olhar, quando ele virou titular da seleção, nas últimas 5 Super Leagues, ele tinha jogado 5 finais e ganhado 4, sido campeão de 4. Você tem dúvida que esse cara estaria pronto para ser um titular de seleção brasileira? O resultado dele estava ali explícito. Mas existe essa perseguição por ele ser o Bruno, filho do Bernardo, né? Mas eu entendo que ele é um dos maiores atletas que eu conheci, é o Bruno. Em todas as modalidades. Ele é jogador... É porque existe aquele jogador de jogo grande, né? Igual você falou, que aparece... Que ele é jogador ele sempre foi jogador assim, de jogo grande. Eu prefiro o cara assim, cara. Eu prefiro cara. Assim. Sabe por quê? Porque jogador que joga num jogo pequeno vai ter vários. Só que aquele que cresce, levando para um lado... por exemplo, no futebol, você pode ver Messi, Cristiano Ronaldo, jogador que cresce em jogos grandes. Se for pegar jogador que cresce em jogo pequeno, você pega qualquer um aí. Qualquer um. É onde separa, né? Os grandes dos pequenos. Os meninos dos homens, isso né? Aí. Então, essa é a diferença. E jogador que tem estatística. O Michael Jordan, né, o jogador de basquete, ele tinha um detalhe que ele falava do último quarto. Ele entrava em transe. Ele não escutava mais ninguém, ele só via a cesta. Então, desde que ele estivesse na defesa dele, o time atacando, a cabeça dele estava na cesta, em fazer a cesta contra o adversário. Mas para fazer a cesta contra o adversário, ele tinha que tomar a bola da outra equipe. Então, ele dava vida na defesa também, igual ele dava vida no ataque para fazer do ponto. Né? Só que esse é o grande diferencial do atleta grande, do atleta médio. Esse atleta, ele treina essa condição mental. Ele adquire isso no treinamento. Eu fico muito bravo quando falam que o Messi é talento e o Cristiano Ronaldo é trabalho. Sabe por quê? Eu falo isso. Então, me permita corrigi-lo. Ninguém joga no padrão que o Messi joga. Se não treinar igual ou mais que o Cristiano Ronaldo treina. Ele tem que manter um nível de treinamento, um padrão de treinamento, de alimentação, de descanso, de fisiológico, físico, ainda mais que os caras já estão com quase 40 anos. Então, não, cara, isso é inconcebível, o Messi manter aquele padrão só porque ele é talentoso. Se fosse assim, o Ronaldinho Gaúcho estava jogando até hoje. Mas manter o padrão, acredito que não, mas eu acho que você fazia diferença. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Lamine Yamal, o cara tem 17, você sabe quem que é, o do Barcelona? O cara tem 17 anos. Cara, se não for talento, o cara tem 17 anos só de vida. Como o cara teve um treinamento tão assim que deixou ele dessa forma? Mas aí que tá. Entendeu? Ele tem quantos anos? 17 anos. 17 anos ele corre da Espanha até aqui. Com 17 anos, o cara treina 18 horas num dia, se for preciso. Não, mas eu falo, e aí que tá. Tem cara que só vai ficar bom, o que eu penso, né? Tem cara que só vai ficar bom, sei lá, quando ele tiver 22 anos, 23 anos, tá. Pelo treinamento. Mas tem cara que, tipo assim, é aquilo que eu te falei no início. Eu acredito que tem cara que se ele parar de jogar, é o que eu acho. Se o Messi parar de jogar, parar de treinar, ele vai continuar... Tipo assim, não vou falar no mesmo nível, porque aí também eu já vou estar exagerando. Mas você vai ver a diferença no cara, você vai ver que esse cara é diferente. Então me responde uma coisa, pra gente voltar nesse assunto. Por que o Ronaldinho Gaúcho ganhou só 2 bolas de ouro? Então, o Ronaldinho não é da minha época, né? Então eu não vou saber te falar exatamente. Mas assim, você pode ver que o Ronaldinho, ele renasceu o Atlético. Então, o Ronaldinho só ganhou 2 bolas de ouro
O cara nem treinava direito, já tava velho e renasceu Atlético Não, com a mas idade. na época que ele estava no Atlético, eu te garanto que ia treinar. Não, mas eu falo assim, você entende que é Entendo. diferenciado? Sim, mas aí por que ele conseguiu... Depois que ele saiu do Real Madrid, ele passou pelo Milan, Não, saiu do Barcelona, no caso. do Barcelona, ele passou pelo Milan, Flamengo, e aí nessas três... E Atlético. Nesses três clubes, onde ele teve mais sucesso? Barcelona. Não, fora o Barcelona. Ah, tá. Você fala brasileiro? Não, Time brasileiro. ele teve mais sucesso no Galo do que no Milan. É, sim, sim. Mas no Galo, o Calil colocou uma cláusula de contrato para ele, cara. Ele tinha que dormir dentro do CT. Tá. 2 dias depois de jogo, você tá liberado. Fora, você tá aqui, vigiado, não sei o quê. O cara treinou. Então, por que ele foi aquele cara fenomenal, apesar da idade, naquele ano de 2013? 2012, 2013, que ele foi pro Galo. Porque o cara voltou a treinar no alto padrão. Se o Ronaldinho Gaúcho mantivesse treinando o que ele treinou, o que ele fez de 2000 a 2005, se ele permanecesse de 2000 até 2015, eu te falo que o Cristiano Ronaldo e o Messi iam ter muito problema para ganhar a bola de ouro. Nenhum outro jogador na história fez o Santiago Bernabéu aplaudir um jogador do maior rival. Você sabe dessa história? Sim. Entendeu? O Ronaldinho, cara, ele só não fez chover. Entra-se numa discussão, não sei o quê e tal. O Messi ganhou muito mais bola de ouro. Mas é um dos caras que eu acho que... Então, mas aí que tá. Mas o que eu tô falando é o seguinte. A longevidade do Messi, e a longevidade, eu falo, no padrão que ele joga, é porque ele treina demais. Isso eu te garanto, te falo com absoluta certeza. Não, com certeza. Entendeu? Aí você pode avaliar, ele e o Cristiano Ronaldo são características totalmente diferentes. Eu posso falar nisso também, por exemplo, do Djokovic e do Federer. Eu amo Federer, eu amo tenista. Muito bom. É o melhor do mundo. O Djokovic ganhou, se eu não me engano, já 25 grandes lances. Não, ele só... Ele aposentou, né? Não, o Djokovic ainda não. Ainda não? O Federer aposentou. O Federer aposentou. O Federer foi o primeiro a ganhar 20 grandes lances. Cara, a plasticidade do Federer, o jeito que o Federer joga, a habilidade dele é inquestionável. É o melhor de todos os tempos. Mas o Djokovic ultrapassou o Inke em termos de números. Por quê? O Federer, ele chegou no momento da carreira dele que ele fazia, era 40 minutos só de treino de raquete, só para sentir a bola, não perdeu a sensibilidade, e 4 horas na academia, musculação, parte física. Entendeu? Aqui ele não precisava. O Djokovic não, o Djokovic já tinha que trabalhar mais. Então, o Federer era o Messi. O Djokovic, o Cristiano Ronaldo. Conhece a sua limitação, mas tem uma característica ali inata de aptidão acima da média. Tá?